Olá, tudo bem? O Chega Mais Perto de hoje é direto do Estudo Central para você. Uma pergunta: somos salvos pela lei ou pela graça? Pastor Osmar, na cruz, Jesus aboliu a lei, sim ou não? Se ele aboliu a lei, eu não preciso mais guardar, não preciso mais evitar alimentos, eu não preciso mais fazer nada, eu estou salvo. É isso? Mas eu quero saber o seguinte: o que a Bíblia fala quando Colossenses 2,16 fala que todo o escrito de dívida, tudo aquilo que aconteceu no passado era sombra? Era sombra, os sábados, a comida, a bebida, tudo isso era sombra, acabou tudo isso, não existe mais nada, a lei foi abolida, os 10 mandamentos foram abolidos, o sábado foi abolido. Me diga, pastor Osmar. Que pergunta profunda, hein? Vou precisar da tua ajuda. E a gente vai descobrir juntos no Estudo Central. Não sai daí. Que bom saber que você está comigo aqui em mais um encontro do Estudo Central. Que coisa boa, hein? Se você perdeu algum deles, aí vai na playlist aí e vê os estudos anteriores. Essa lição está maravilhosa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Se ainda não ativou o sininho, também o faça. Agora, o que você não pode deixar de fazer é compartilhar esse link com mais pessoas, tá bom? Que bom poder contar com sua audiência. Estamos numa temporada especialíssima, não estou aqui sozinho, estou aqui com meu amigo de boas datas, Luiz Gonçalves. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, pastor Osmar. O prazer é meu estar ao seu lado. Um abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga. O pastor Osmar, conduzindo aqui o Estudo Central, nos deixa super à vontade. E é um prazer, ao lado dele, ter você aqui com a gente. E juntos a gente pode entender melhor a lição e a gente pode partilhar com a igreja, sabe? Alimentar o rebanho, vacinar o rebanho contra umas heresias. Você vai entender o que eu quero dizer já já. Fica ligado. Tem até uma frase que a gente podia usar: mentiras que crentes contam, né? Mentiras que crentes contam e muitas vezes não são maldosos. E a gente vai ver isso agora nesse estudo maravilhoso que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Você sabe, Luiz, que tem gente que não perde, né? Está conectado conosco, você pensa que a gente esqueceu de você? Lá vai um abraço para Tarcísio Lima, Rio Maria, Pará, terra boa, hein? Um abraço, meu irmão. E também lá para o Senegal, Jaqueline Monteiro. Eu aproveito também para mandar um abraço para os alunos, tivemos alguns anos lá, para a nossa Universidade da Bolívia, de Cochabamba. Um abraço para você que está conectado conosco aí também. Legal, pastor Osmar. E o meu abraço vai para o pessoal de Manaus, ali na região de Manaus, especialmente na região que a gente chama de Amar, que é uma região mais ao leste da cidade. Ali temos muitas pessoas conectadas. O meu irmão, o pastor Assis, trabalha não só em Manaus, mas em todo o estado, né? E também vai um abraço para as pessoas conectadas em Belém do Pará. Tem muita gente em Belém, muita gente em Manaus acompanhando o nosso programa. Deus te abençoe. Assis, grande homem, tá chegando aí, vai passar um tempo aqui, né, conosco. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que você está conectado. Se você ainda não foi citado aqui, manda pra gente um recadinho que a gente chega lá. Mas agora chegou o momento, de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina? Faça no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e você vai recebê-la durante todo o ano. O tema geral é Cristo em Filipenses e Colossenses. A essa altura já terminamos o livro de Filipenses, por isso que se você perdeu os primeiros episódios, vai lá para conferir. Agora estamos em Colossenses e o tempo corre, hein? Já estamos na lição número 10. E antes de entrarmos aqui no estudo de hoje, nós vamos já fazer a oração, preparando o nosso coração e a nossa mente. Eu te convido a participar conosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudarmos juntos a sua palavra. Temos muitas dúvidas sobre este assunto. Pedimos que o Senhor nos esclareça, que seu Espírito tenha a oportunidade de falar tanto à nossa mente como ao nosso coração. Fale conosco, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus o pedimos. Amém. Amém, amém. Amém ou amém? Amém? Então, vamos lá. O verso para a nossa
memorização está em Colossenses capítulo 2, os versos 16 e 17, que dizem assim, olha que verso, olha o verso. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Este é um assunto que vai gerar pano para manga, vai dar para fazer lençol, coxa, toalha de mesa, toalha de rosto, porque, meu irmão, e aí? É verdade. Mas veja, esse assunto é polêmico, sabe por quê? Porque as pessoas não estudam a Bíblia. É verdade. Eu estou cansado de ver podcasts, cansado de ver debates com teólogos e tudo sobre lei e graça. E às vezes eu fico olhando e falo assim, gente, não acredito que esse camarada está falando isso. Quer dizer, você bebeu, irmão? Olha só, o texto bíblico é muito claro. A pergunta é, quem é a sombra e quem é a realidade? O que o texto está falando? Não vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, luas novas ou sábados. Bom, eu não quero falar tudo agora em 2 minutos, porque a lição vai explanar bastante. Mas eu quero desafiar você. Presta atenção no que vamos falar agora e você vai ser impactado. Não saia daí, eu espero que tenha uma aguinha para você. Já foi no banheiro, né? Então corre lá e volta, porque você não pode perder o estudo de hoje. Então vamos lá. Primeiro aqui as pessoas que usam essa argumentação, Luiz, elas dizem que aqui é o argumento de Paulo para pedir às pessoas que deixem de guardar os mandamentos. Mas na verdade o texto aqui não foi escrito com esse propósito. A lição vai trabalhar isso, mas sim como uma resposta aos erros ensinados por alguns falsos mestres na igreja de Colossos. E quais eram esses erros? Aí vamos lá. Primeiro, o primeiro está aqui, a lição vai dizer, o falso ensino é descrito como filosofia. O que é filosofia? São pensamentos, são conceitos ideológicos que não estão na palavra. É isso que vai trazer aqui, né? Tradição dos homens, né? E além disso também envolvia a circuncisão e a observância de festas judaicas, bem como de rituais de pureza, vocês sabem que haviam tanques batismais espalhados, onde judeus se banhavam e se batizavam muitas vezes, né? Então, por isso que a Bíblia vai trazer. E regras relacionadas à alimentação, também incluída a adoração de anjos, ou com anjos, ou tentativas de imitar a adoração angelical. Então, a lição fez a introdução, já disse aí que tem outras possibilidades. Porque talvez, Luiz, a gente esteja falando com pessoas que foram ensinados numa doutrina, e desde criança ele pensa assim, e aí dá um choque na cabeça. Com certeza. Então aí você pega o contexto histórico, você já começa a se situar e se prepara aí, aperta o cinto, porque nós vamos decolar. A lição fala assim, esses falsos mestres eram claramente pessoas religiosas e sinceras, mas tinham uma compreensão bastante equivocada do Evangelho. Então, como tinha naquele tempo, tem hoje também. Tem muitas pessoas que são sinceras, são pessoas de coração bom, mas são cabeça dura. Por quê? Porque aprenderam errado. Um exemplo, o próprio Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha atitudes equivocadas e estranhas, não porque fosse uma má pessoa em si, e não porque fosse uma pessoa que não acreditava em Deus, mas porque ele tinha um entendimento errado a respeito do cristianismo. Então, muitas vezes, a ignorância é atrevida. Né? A ignorância é atrevida. Quando você é ignorante sobre um assunto, você tem um atrevimento de falar coisas que você não deveria falar. E você tem um atrevimento de começar a defender ideias que não deveria defender. Por isso é importante conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então aí você já tem a parte de domingo, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então é importante, quando uma coisa martelar na sua cabeça, vai para a palavra, vai para o joelho, pede revelação de Deus, procure pessoas sérias para lhe orientar, pessoas que entendam o contexto histórico, pessoas preparadas para te orientar, porque senão você vai ter dificuldade. E isso estava acontecendo, porque Paulo não ficava, ele era um pregador itinerante, então ele fundava a igreja, ele saía, aí chegavam os lobos e começavam a querer o dízimo, a lã. Sim, mas o objetivo de Paulo, como diz a lição, não era só ajudar os membros da igreja de Colossos a reconhecer os falsos ensinos e os falsos mestres, mas era unir a igreja.
Porque quando você conhece o que é certo, como igreja, você se torna mais forte. Então não adianta só você identificar esse está errado, aquele está errado, aquele está errado. Esse aqui é ignorante, aquele é filosofia está errado. Não adianta só isso. Você tem que ter o conhecimento que une a sua igreja naquilo que é verdadeiro. E isso significa proteção. Pensa um rebanho. Qual é a proteção do rebanho? É o coletivo. Então o leão ruge e aí quem se afastar do rebanho morre. Então Paulo está dizendo, se vocês não permanecerem firmes e não permanecerem unidos, o leão vai devorar vocês. Com certeza. Não basta você saber que o leão está ali, que o lobo está ali. Exatamente. Você tem que estar protegido. Exatamente. E a igreja dá para o crente, você que não gosta de congregar, que critica a igreja, pastor, não gosta de escola sabatina. Muita zoada, eu só chego no culto. Pois é, mas é na escola sabatina que a sua fé é fortalecida. É o principal centro de discipulado e envio que a igreja tem. Algumas pessoas enxergam a ordem, a lição vai dizer aqui, e a organização da igreja apenas como uma estrutura administrativa sem importância. Eu não preciso ir para a igreja, porque Deus está em todo lugar, Ele está em minha casa. Não, e essa é uma onda que está na Europa. Os desigrejados, por todo canto, a pessoa fala assim, eu não preciso de igreja, eu sirvo a Deus na minha casa. Quantas são as pessoas que pensam assim? Fala assim, não, eu sirvo a Deus na minha casa e acabou. E a pessoa sai, e no começo ela fica firme. No começo tem fogo, daqui a pouco o fogo apaga. Aí fica só a brasa. Daqui a pouco a brasa apaga, fica só a fumaça. Daqui a pouco apaga a fumaça, fica só o tição queimado. E aí você, meu amigo, está numa situação terrível. Deus estabeleceu a igreja justamente para que pudesse haver essa unidade, esse corpo, e Jesus é a cabeça desse corpo. Pronto. Aí já é segunda-feira. Enraizados e crescendo em Cristo, na cabeça do corpo. Que é Cristo. Porque uma vez eu estava no interior da Bahia, de onde eu vim, e minha avó foi sacrificar uma galinha para o almoço. Né? Você já viu isso? Você que é da capital não sabe, né? Se pisa nas asas da galinha e se corta a cabeça da galinha, mas você tem que ter coragem para segurar. Se você soltar a galinha com a cabeça cortada, ela sai correndo. Enquanto o coração estiver batendo, ela sai esbanjando sangue para todo lugar. Então assim é o crente que não tem o governo, o senhorio de Cristo em sua vida. Entendeu? Ele sai sacrificado e sacrificando para tudo quanto é lugar. Espalhando sangue alheio, ia para todas as pessoas. Então, Paulo vai trabalhar esse aspecto aqui de que, uma vez que eu aceito Cristo, eu preciso, ele vai repetir em Filipenses e Colossenses, eu preciso permanecer em Cristo. E ele vai dizer assim, obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinos. Eu preciso me relacionar com Cristo, acordar e dar bom dia para Ele, comer e agradecer pela roupa, agradecer pelo filho, agradecer pela noite, perguntar para ele se eu vou ou se eu não vou, perguntar para ele se eu compro ou se eu não compro, se eu bebo ou se eu não bebo, se eu como ou se eu não como, se eu devo ser batizado ou não ser batizado. Eu pergunto para ele. Pastor, verdade. E a lição diz que Paulo, ele usa uma metáfora comum, comparando os cristãos a uma planta. Você lembra, pastor Osmar, que nós estávamos chegando aqui no estúdio para gravar e nós paramos um semáforo, eu falei, pastor Osmar, olha essa árvore. Eu falei, olha só as raízes dessa árvore. Linda. Então, olha o título da lição, enraizados. Nós temos que estar assim, enraizados, né? E ele usa a metáfora aqui da árvore, né? E se você observar bem, quem é a árvore? João 15, Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Né? Então ele está chamando a nossa atenção para estarmos enraizados em Cristo através da sua palavra. As grandes árvores, elas só crescem quando elas se enraizam primeiro, elas têm que ter a base para crescer, né? Agora tem algumas espécies de bambu, um dia eu li um livro chamado A Parábola do Bambu, eu quero lhe aconselhar a ler, um livro bem fininho, e tem uma espécie gigante de bambu que ele só brota quando ele tem o suficiente tamanho que ele vai ter para cima ou para baixo. Porque senão ele vai cair, porque é bambu gigante. Então Paulo está dizendo que eu preciso ter essa raiz. E essa raiz eu consigo como? Estudando a Bíblia, fazendo o meu devocional, vindo à igreja, trabalhando e testemunhando para Jesus. É o que Paulo vai trazer aqui. E ele faz aqui uma comparação entre a planta artificial e a planta saudável. Natural. A natural, ela pode ser pequenininha, você compra pequenininha, mas ela vai crescendo. Você compra uma planta artificial, é aquele tamanho ali. É aquele tamanho ali. É verdade. E na lição ainda, além disso aí, ainda tem um outro detalhe que ele fala assim,
Paulo, isso aqui me chamou a atenção, Paulo apresentou claramente duas opções para os cristãos. A primeira é permanecer plantados pelo Senhor, mantendo-nos completos em Cristo ao nos apegarmos a Ele e aos seus ensinos. Ou a gente faz isso, ou nós somos uma planta artificial. Ou somos artificial. E aí tem a segunda. Exatamente, que é essa aqui. A segunda é ser uma planta artificial. Parece verdadeira, mas não tem vida. Nós somos zumbis. Então, e aí, pegando isso daí, pastor, se você vai para o original grego, você vai perceber que o fariseu, o hipócrita, não fariseu, o hipócrita tem um sentido de ator, né? Uhum. É a palavra grega, ator. Ator. E você lembra daquela figueira que foi amaldiçoada? Uhum. Porque ela parecia que estava ok, mas não tinha frutos. Não produzia. Então a gente julga pelo fruto. Pelos frutos os conhecereis. E você? Você é frutífero? Olha só, você está plantado no pomar de Deus? Então vai pregar o evangelho, vai viver esse evangelho. Então nós temos aqui domingo e segunda como base agora para a gente entrar na batalha. Né? A gente precisa brigar aqui. Ok. Né? De faca não, de Tá faca bom. não. Mas, meu irmão... Mas de espada sim. De espada, a espada sim, do espada, Espírito. sim. Terça-feira, cravado na cruz. O que é que Paulo diz? Que tipo de problema Paulo estava enfrentando com o evangelho? E a gente enfrenta também, né? Rapaz, é muito comum, no estudo bíblico que a gente lida no dia a dia, é muito comum as pessoas falarem assim, não, os 10 mandamentos foram cravados na cruz, Jesus cravou o sábado na cruz, Jesus cravou tudo na cruz, não precisa de mais nada. É assim, pastor Osmar? É o que as pessoas dizem, mas a gente já viu que Paulo mandou essa carta para preparar os colossenses para não caírem nessas falácias, né? E aí você tem aqui alguns argumentos, né? Você tem um deles é que está se referindo ao escrito de dívida cravado na cruz, se refere à lista de acusações que havia contra nós, semelhante às inscrições que Pilatos colocou na cruz de Jesus. Então o que foi cravado na cruz não foram os 10 mandamentos, Uhum. mas na verdade foram o escrito de dívida que foi cravado na cruz. E isso se refere a uma lista de acusações. Uhum. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Esse já é uma argumentação que já é mais plausível, Sim. que Cristo veio para pagar o que eu não conseguia pagar, porque eu era um devedor. Então ele veio pagar algo por mim, né? Que era aquele sentido da culpa que nós estudamos na lição 9, né? Uhum. Que nós precisávamos ser reconciliados, porque depois do pecado nós tornamos-nos filhos da ira. Pastor, e além do escrito de dívida, o que você me diz sobre ordenanças? Pronto. Agora uma coisa que também para mim é mais plausível é porque quando o homem peca, ele precisa fazer um primeiro sacrifício. Gênesis 3:21. Você lembra disso, né? Já estudamos sobre isso. Por quê? Porque o homem estava com a folha de figueira. Então o cordeiro precisava morrer. E a Bíblia diz em Gênesis 3:21 que Deus fez vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. E dali em diante se começa uma escola de sacrifícios. Eu não vejo Deus feliz em ver boi morrer, pombinhas morrerem, Animais. cordeiros morrerem, todos os dias. Porque o santuário parecia um açougue, Luiz. Uhum. Então foi uma escola, né? Uma sombra, que a gente vai ver daqui a pouco, apontando para algo que viria. E uma lição. Exatamente. Né? Uma vez que o tipo chegou, o antítipo não tem mais valor nenhum. Que no trimestre passado estudamos sobre o tipo e o antítipo. Exatamente. Aí agora, então, a segunda opção é essa aqui, de que o que fora cravado na cruz fora a lei das ordenanças. Por quê? Porque chegou o sacrifício perfeito, não era mais necessário. E essa parede de separação é uma referência à lei cerimonial. Exatamente. Essas cerimônias. Exatamente. Não é? Exatamente. Pastor, e tem uma coisa que Paulo, escuta isso aqui, meu amigo, professor da escola sabatina, professora, ou quem sabe você que está assistindo assim aleatoriamente, chegou aqui, nem sabe por que chegou aqui, e você estava pesquisando não sei o que e caiu aqui. Não foi por acaso não. Olha só, Paulo, eu vou ler uma frase para você, um parágrafo. Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos, pastor Osmar. Porque pecado é a transgressão da lei. E ele cita aqui Romanos 7:7. Então, olha que coisa, né? Como é que a gente se engana se a gente não estudar?
Paulo estava falando com um grupo que estava invadindo o seu rebanho, e esse grupo dizia, olha, vocês precisam guardar a lei para que vocês sejam salvos. Não é essa a ideia. Você guarda a lei porque você foi salvo. A lei são 2 tábuas que exigem justiça, mas Jesus encarnou a lei, meu amigo. Jesus guardou o sábado, Jesus não matou, Jesus não roubou, respeitou seu pai, respeitou sua mãe, não cobiçou. Ele guardou todos os 10 mandamentos. E agora aquela lei em tábuas de pedra, que representavam o caráter de Deus, ela tomou vida. O Cristo é a lei viva, o caráter de Deus vivo, é a grande representação de Deus. Então, qual a diferença entre as tábuas da lei e Jesus? As tábuas da lei exigem justiça, mas não podem dar justiça. Cristo exige justiça e pode justificar você. Que coisa maravilhosa. Coisa tremenda, tremenda. E antes da gente passar para quarta-feira, uma outra interpretação, que isso me chamou muita atenção, sustenta que o escrito de dívida de Colossenses 2,14, cravado na cruz, não se refere à lei moral, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado. Veja, nossa dívida moral e não a lei moral. Não, a lei moral. Porque... isso é libertador. Tá, aí eu chego assim, então bora resolver o problema, Luiz. Vamos aqui. Ok. Num ping-pong. Vai, não bate bola. Eu vou e tiro a lei. E aí? Se não tem lei? Se você não tem lei, não tem mais pecado. Então não tem mais pecador? E se não tem pecado? Não tem mais pecador, não precisa Mas eu não salvo pela graça. Mas aí, para que graça se eu não tenho pecador? A graça me salva do quê? Do pecado, mas não tem mais pecador. Mas a lei não foi abolida? Aí então não tem mais salvador? Então, se não tem lei, não tem mais pecado. E se não tem mais pecado... Não precisa de salvador. Anula a graça. Não tem graça. E se anular a graça, Cristo morreu em vão. E eu não preciso de um salvador. Então quando vem com esse argumento de que a lei foi abolida, Satanás está de olho em anular o sacrifício de Cristo. O foco é esse. Você pegou aí? Captou agora aí? O que é que Satanás quer quando ele mexe com a lei? Ele quer acabar com a lei moral, quer fazer de você um crente imoral, que não represente a imagem de Cristo, porque o que ele quer é acabar com a mente de Cristo, com a imagem de Cristo em você, e fazer de você um pecador inveterado. Olha que coisa! Então aí a gente já vai para quarta-feira. Você praticamente já englobou aqui, né? Vamos para quarta-feira. Sombra ou corpo, né? Aí nós voltamos lá para o verso áureo. As coisas todas que acabaram, que coisas foram essas e o que é que essas coisas querem dizer? Paulo estava no meio das pessoas dizendo que foi batizado, mas tem que ser circuncidado. Porque você tem que... Esse tipo de ordenança farisaica e cerimônias que eles criaram. Só para o sábado, só para guardar o sábado, o fariseu tinha 2.000 mandamentos para guardar o sábado. Não podia cuspir no chão no sábado, não podia carregar uma coisa por mais de uma milha no sábado. E Jesus era tão extraordinário, porque Jesus é a realidade, né? E tudo que tinha antes apontava para ele como sombra, o sacrifício de animais, todo o ritual do santuário, tudo aquilo era sombra, Levítico 23, tudo sombra, e Jesus é a realidade. Então quando a sombra encontrou a realidade, que deu meio-dia, né? Meio-dia, a sombra encontrou a realidade, aí então Jesus, você falou que eles tinham um monte de leis sobre o sábado, né? Uma delas não podia cuspir no chão, né? Isso, no sábado. O que Jesus fez para curar o cego? Cuspiu no chão. Então, isso foi rebeldia? Não, foi um ensinamento. Foi um ensinamento. Quer ver outra? Também não podia no sábado curar uma pessoa. Podia curar um animal, mas não uma pessoa. O que Jesus fez? Curou pessoas no sábado. Não podia escrever no chão, não podia fazer sulcos na terra, arar a terra. Ele fez isso. E ele fez isso. Então, Jesus não estava sendo rebelde. Algumas pessoas ainda acham que Jesus transgrediu a lei por fazer isso. Não, ele não transgrediu a lei. Ele estava mostrando para as pessoas que a lei continuava em vigor, mas que essas leis, ordenanças paralelas que eles criaram, tornavam os mandamentos pesados demais. Extremamente pesados. Então Jesus estava dizendo assim, não, tem que tirar esse jugo de vocês. O jugo não era a lei, o jugo era essas ideias paralelas que foram colocadas sobre a lei. Então Jesus foi tido por eles como um transgressor da lei. E até hoje muitas pessoas falam, Jesus aboliu a lei. Não aboliu, Jesus aboliu aquilo que era errado. As obras do diabo ele aboliu, a de Deus ele engrandeceu. Que coisa linda, hein? O estudo está quase terminando, mas dá falta aqui. Paulo vai dizer aí no terceiro parágrafo, aí nesse polêmico Colossenses 2:16, a palavra que talvez seja a mais importante é o portanto que Paulo vai usar. Porque essa palavra indica que Paulo tirou uma conclusão do que havia dito antes. Tá?
Nos versos anteriores, ele rejeitou a necessidade da circuncisão literal, destacando que o mais importante é a transformação do coração. Isso ele vai dizer no capítulo 2, os versos 11 a 15. Além disso, comida e bebida que ele cita aqui referem-se às ofertas levadas pelos israelitas ao templo. Não é o que eles comiam, mas o que eles ofereciam. Né? Para você não pensar, não, tá vendo? Levítico 11 acabou, Deuteronômio 14 acabou, porque Paulo santificou tudo. E tem uma coisa aqui, pastor Osmar, quando ele fala dos sábados, os sábados, não era o sábado do sétimo dia da semana, eram os sábados cerimoniais anuais dos judeus, como Páscoa, como festa dos tabernáculos, como festa da expiação. Cada uma dessas festas era um feriado, que era chamado de sábado, Oséias 2:11. Então quando ele fala assim, sábados, ele não se refere ao sétimo dia, não era o sábado semanal, era o sábado anual. É isso que o texto está dizendo, e não o sábado do sétimo dia, porque o próprio Cristo guardou o sábado do sétimo dia. E para você que tem dificuldades em entender isso, a única parte da Bíblia que não é inspirada, você sabe qual é, não? Êxodo 31:18. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Olha só, Moisés recebe as tábuas que Deus preparou e Deus escreve. Porque 40 dias depois, se Moisés volta, Luiz, com a letra dele, Moisés, para cima de mim, tu quer me apresentar alguma coisa, você teve tempo suficiente para esculpir isso aí. Mas essa tábua era da onde? Deus preparou a tábua. Mas Moisés quebra, porque o povo estava lá adorando imagens. Não é isso? Aí agora o que é que Deus disse? Vou escrever de novo, você agora prepara a tábua. E Moisés passou, não foi 40 dias de jejum, tá? Foram 80, porque foram 2 vezes. E aí agora Deus escreve. Deus podia dizer, Moisés, você ouviu, você escreve lá e dá para o povo. Não, eu vou escrever. Isso aqui é muito sério. Eu vou escrever para que vocês saibam e guardem numa arca a minha letra, o meu documento. Isso aqui representa o meu caráter. Meu filho virá e vai encarnar essa lei. Então agora o fechamento, Luiz, na parte de quinta-feira, é que nós estamos pegando o que Deus mesmo escreveu, estamos colocando de lado a palavra de Deus e estamos pegando preceitos de homem. Não, isso aí passou. Não, isso aí não era assim não. Então, os colossenses estavam enfrentando isso e nós hoje estamos enfrentando isso. Com certeza, exatamente a história se repete, mas o segredo é você se manter na palavra. E eu sugiro a você que pegue essa lição, estude e depois você guarde essa lição. Porque isso aqui é um manual de estudos bíblicos, para que você possa explicar para as pessoas o significado daquilo que realmente é o texto bíblico. Isso aqui é um comentário da Bíblia Sagrada, desses textos que são considerados mais polêmicos. Escuta essa frase. Ao longo da história cristã, muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. No entanto, Cristo é a verdadeira fonte da qual brota a verdade bíblica, conforme ensinado por Paulo e pelos demais escritores da Bíblia. Veja só, o universo inteiro tem leis. Todos os planetas que giram têm leis. Se houver um atraso nesse processo todo da engrenagem do universo, acontece uma catástrofe. O que você acha de uma cidade sem leis de trânsito? O que você acha se abolíssemos os semáforos? O que você acha se nós abolíssemos as leis que administram um município? Ora, com leis já está complicado, imagina sem leis. E por que a de Deus teria sido abolido? Ou abolida? Pensa nisso aí, pastor Osmar. Deus está nos chamando para a fidelidade. O que nos protege nesse mundo de pecado é a lei de Deus. É a lei de Deus que evita que sejamos penalizados. É a lei de Deus que nos protege e nos faz semelhantes a Ele como seres morais. Nós somos a coroa da criação porque, além de termos o raciocínio que os animais não têm, nós temos o livre-arbítrio para sermos fiéis ao Senhor. O convite de Deus hoje é que sejamos fiéis à sua palavra e à sua lei, à sua vontade. E a execução da lei em nossa vida
é a prova de que nós fomos restaurados. E eu quero convidar você para uma oração especial para encerrarmos o programa de hoje. É verdade, pastor. Eu oro? Sim? Sim, nós vamos orar depois dessa mensagem inspiradora do pastor Osmar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema, por essa mensagem. Ajuda-nos a te amar e a obedecer os teus mandamentos. Como diz o livro de Eclesiastes, a suma de tudo que temos ouvido e dito é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Luiz, por estar conosco. Que lição maravilhosa estudamos, né? E muito obrigado você, que não nos abandona. Mas olha, o próximo estudo promete. E nós esperamos você aqui. Até o nosso próximo Estudo Central.